Quarto lugar, como viver uma nova estação na nossa vida? Livre-se dos fermentos da vida. Livre-se dos fermentos da vida. O texto de Êxodo 12:11. Ao comerem, estejam prontos. Cinto no lugar, as armaduras. E aí ele diz, comam apressadamente. Eles tinham que comer apressadamente. Bem, isso aqui não está se falando de uma precipitação, porque precipitação na Bíblia é pecado. O que que trata? Isso aqui é dizer não à enrolação. Sabe aquele negócio de desculpa, de mentira, de procrastinação? Não dá para participar do corpo de Cristo e viver na enrolação. Chega de desculpa. Amém ou não amém? É interessante que no Novo Testamento, o fermento do pão, ele é símbolo da hipocrisia. 1 Coríntios 5:8 diz, por isso, celebremos a festa, também se referindo à Páscoa, que é a ceia também, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Será que tem algum fermento na nossa vida que a gente precisa se livrar dele nessa noite? Para viver uma nova estação. Más amizades, más influências, más comportamentos. Livre-se dos fermentos da vida que estão tentando nos corromper, nos contaminar. Eles não podiam ficar com enrolação. Quem sabe a própria enrolação. Tem gente que está há 10 anos com medo de batizar, pensando se batiza, se não batiza. Amém, igreja? Quem sabe você pode pensar que o fermento ajuda a crescer mais rápido. E assim é no mundo, né? Os jeitinhos ajudam a gente a conseguir as coisas mais fácil. Só que não, é um grande engano, só te enrola ainda mais. Só te embaraça ainda mais. Continuando, livrar-se dos fermentos da vida, esse comer apressadamente. Às vezes a gente pensa assim, mas o que está faltando na minha vida? Será que é falta de tempo? A gente teve um encontro aí dos casais, eu acho. Falando do tempo nesse momento que a gente vive, de trabalho, vida social. E aí me veio um pensamento que nós, pelo menos no geral, dormimos 8 horas, correto? Temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, alguns mais, alguns menos, e 8 horas de vida social, teoricamente. Então, eu sei que você sabe o que você está fazendo com as 8 horas para dormir, com as 8 horas para trabalhar, e as 8 horas que te sobram para a vida social, o que está sendo feito? Marca essa matemática. Já descobriu, André? Você falou que ia pensar nisso, já descobriu o que está sendo feito? Vamos marcar isso para descobrir. Livre-se dos fermentos da vida, comer apressadamente. Essa lição, dessa urgência de se livrar de coisas que nos prendem, de fermentos. Mateus 10, 9 e 10, quando Jesus envia os discípulos, é também uma relação com isso muito interessante. Porque diz assim, olha, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Qual que é a questão que eles estão colocando ali? Os discípulos, o povo de Israel, ao sair de Israel, eles tinham que comer apressadamente, o pão era sem fermento, ou seja, não poderia haver nada, nenhuma enrolação, nenhuma desculpa que os prendesse naquele lugar. Assim também na nossa vida em Jesus, se a gente se entrega a Jesus, livre-se de tudo que possa nos prender, livre-se dos fermentos da vida e sigamos em frente porque nós temos o tempo de Deus na nossa vida, precisamos aprender a remir o tempo. A palavra de Deus diz em Efésios 5:17, que nós devemos remir o tempo. O que é isso? É você viver de uma forma aproveitando as oportunidades de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Então, uma pergunta que eu deixo para nós, para livrar-se dos fermentos da vida, qual é o fermento que pode estar enrolando a nossa vida? Uma outra pergunta é, qual é a bagagem que nós estamos levando na nossa vida? Para viver uma nova estação, precisamos deixar o fermento do Egito para lá. Qual é a bagagem que a gente está levando? Tira o fermento, livre-se.
Seja o que for que a gente está colocando nas nossas costas, que está ficando pesado. Às vezes até a religiosidade pesa. Porque tem pessoas que elas acham que elas precisam ser um burro de carga, que elas precisam fazer. Ela larga a família, larga a vida e fazer. E não é assim. Qual é a bagagem que nós estamos levando nessa nossa vida? Estão entendendo, amém? Nós somos casa do Espírito. Casa do Espírito, você é a habitação do Espírito Santo. Então livre-se dos fermentos da vida, de toda desculpa, de toda mentira, de toda enrolação, de toda religiosidade, de tudo que tenta te prender, em nome de Jesus. Amém, igreja?